Olá, meus queridos alunos da Escola Teológica Pão da Vida. Seja bem-vindo a mais uma aula do módulo 5, Conhecendo a Salvação. Nós vamos estar estudando hoje sobre a necessidade da salvação, né? E a necessidade da salvação, nós vimos na aula passada, ela se expressa na questão do pecado, né? Da separação que há entre Deus e o homem. Mas como isso começou? Como o pecado entrou na realidade humana? Vamos lá. O mal entra na realidade humana lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, quando da queda humana. Queda humana fala da origem do pecado na experiência humana. Até a queda humana, o homem era puro em seus caminhos. Eclesiastes 7:29 diz que Deus criou o homem puro, perfeito em seus caminhos, né? Mas o homem veio a pecar. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 2, verso 25, diz que Deus o criou debaixo de um projeto e de uma perfeição. Tudo que Deus fez, Deus disse, está bom. É bom, e a palavra é bom, a expressão é bom, significa que é perfeito, é puro, está do jeito que Deus quer. Porém, o pecado na experiência de Adão veio de fora, né? Diferente do homem moderno, das nossas experiências, nós somos tentados pela concupiscência, somos tentados pela natureza pecaminosa que há em nós. Vem de fora também, mas encontra força naquilo que nós somos, naquilo que temos de pecado dentro de nós mesmos, né? Mas no caso de Adão, Adão ainda não conhecia a concupiscência. Ele não era habitado pela semente do pecado. O pecado, na experiência de Adão, foi a desobediência consciente e deliberada. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 11, verso 3, quando ele chega a dizer que a mulher foi enganada, a mulher foi entorpecida, ludibriada, mas Adão fez uma escolha consciente e estabeleceu a realidade do pecado, tá certo? Então foi naquele momento, amados, que o pecado veio a existir. E o processo do pecado, como diz em Tiago, capítulo 1, no homem atual, eu e você, o pecado vem de fora, mas encontra natureza inclinada para o mal dentro de nós. No caso de Adão, não era assim. Adão não tinha ainda esta natureza inclinada para o pecado. Então o pecado veio só de fora, e se caracterizou pela desobediência consciente. Quando Adão viu Eva comendo da fruta do conhecimento do bem e do mal, né, Adão disse, eu não vou deixá-la sozinha nisso, né, e partiu. Ele poderia ter providenciado resgate, intercessão e redenção para ela, mas ele preferiu, né, pecar junto com ela, desobedecendo a ordem de Deus, que você sabe em Gênesis capítulo 3, como a serpente induziu a Eva e ludibriou a Adão a partir daqueles argumentos que negava a palavra de Deus, que dizia que Deus não queria que os homens conhecessem, né? Conhecessem o bem e o mal como Deus conhece. Porém, irmãos, escute só. Deus queria e o homem iria conhecer o bem e o mal mais cedo ou mais tarde. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal e a proibição dela comer era Deus dizendo para o homem, você vai aprender comigo. Você vai aprender o que é o bem e o que é o mal a partir da minha pessoa e do meu ensino, não da sua independência, da sua autonomia. E foi por aí que o homem preferiu caminhar, tentado por Satanás,
vindo de fora a tentação, vem de Satanás usando a serpente. Satanás leva o homem e a mulher a negar a Deus, a desobedecer a Deus e a originar o pecado. Porque o pecado, ele não é criado, o pecado ele é gerado, né? Quando ele encontra elementos na natureza humana, escolhas, dúvidas, medo, ele encontra esses elementos, ele se junta, o mal se junta para gerar pecado no homem. Porque veja, o próprio Senhor Jesus disse que apenas olhar para alguma coisa pecaminosa não significa que você pecou, mas desejar, mas elaborar dentro de você pensamentos, desejos, sentimentos, isso já é da origem ao pecado. Então, simplesmente olhar pode ser coincidência, mas você tornar a olhar, você tornar a desejar, ter sentimentos, planos, isso é gerar dentro de você o mal que se torna pecado, tá certo? Aí nós precisamos entender a definição de pecado. A palavra pecado no grego é a palavra hamartia. E essa palavra hamartia significa errar o alvo, perder o propósito, o foco, a direção, né? Isso significa o homem perder a direção da vontade de Deus, da obediência e do caminho de Deus. O apóstolo Paulo, ele faz algo muito interessante em Romanos, capítulo 4, nas epístolas todas, mas em Romanos de forma muito clara. O apóstolo Paulo às vezes fala pecado no singular e às vezes fala pecados no plural. Pecado no singular significa a natureza, o princípio, o poder pecaminoso que há na natureza adâmica, na natureza humana. E pecados no plural, segundo a doutrina de Paulo, são as obras pecaminosas, as práticas, as atividades incorretas do homem. Os pecados têm a ver com a nossa conduta e para isso a Bíblia mostra que precisamos de perdão. Mateus 26, 28, Atos 2 e 38, né? Porém, o pecado no singular, é o que nos incita, é a natureza, induz-nos a cometer os atos pecaminosos, os pecados. Por isso a Bíblia mostra-nos que precisamos de libertação. Veja só, para os pecados que eu pratico, eu preciso de perdão. Para o pecado que habita em mim, eu preciso de libertação, né? São palavras do teólogo Watchman Nee. Agora veja só uma coisa que vai esclarecer mais ainda. O homem, ele não é pecador porque peca. Não. Ele peca porque é pecador. É a natureza do homem o maior de todos os seus problemas. A natureza herdada do pecado de Adão. A natureza herdada de Adão. O ser humano está preso numa programação espiritual para pecar. Por isso, não há um justo sequer, não há um homem na terra que não peque, porque isso está na natureza humana. E é por isso que necessitamos de salvação. Vamos então dar uma olhada na natureza do pecado. Pastor, e o que é pecado? Finalmente, além da questão de errar o alvo, há alguns 5 conceitos da natureza, da definição do pecado que nós precisamos aprender. Primeiro, o pecado é uma realidade espiritual. Romanos 6 e 23 diz: o salário do pecado é a morte. Romanos 3 e 23 diz: todos pecaram. A quebra da comunhão com Deus, a separação do homem de Deus é o pecado. O pecado é que faz essa separação, essa quebra. Está em Isaías 59, 1 e 2 e Efésios 2 e 1, que diz que nós estávamos mortos em delitos e pecado. A palavra morte significa separação, tá certo?
Por isso que o homem que não se converteu está morto espiritualmente, está separado de Deus, está destituído da glória e por isso ele precisa de salvação. Nós estamos falando da necessidade da salvação. E por que a necessidade? Porque o pecado é espiritual, é a quebra do vínculo, é a separação do homem do seu Deus. Amém? O pecado também, ele tem um elemento, uma natureza cultural. Tudo que o homem produz, desde a queda no jardim do Éden, tudo que o homem produz vem influenciado pelo pecado, que se inclina para a corrupção. Seja música, seja arte, seja esporte, seja filosofia, seja política, seja economia, tudo vem com o germe, com o vírus do pecado. Tudo que o homem produz. A natureza do homem é pecado. Então, tudo que vem dessa natureza, toda imaginação, toda invenção, toda possibilidade já vem envenenada, já vem caracterizada pelo pecado. Por isso nós vamos ver Gênesis capítulo 6, a degradação. Nós vamos ver em Romanos capítulo 1, tudo que o homem produz já vem marcado pelo pecado. Até a teologia, até a religião, se nós não tivermos cuidado, ela fica caracterizada, ela acaba se desviando do propósito do alvo, porque já tem a inclinação natural, inerente ao homem, de se afastar de Deus. Veja só, ainda sobre cultural, se deixar o homem seguir o seu próprio caminho, pelos seus próprios pés, pelas suas próprias decisões, vai terminar onde? Qual o final do caminho que parece reto aos próprios olhos do homem? É a perdição. Porque o homem, desde o Éden, desde a queda, está programado para se afastar de Deus. Só a salvação em Jesus pode evitar que o homem caminhe para a condenação eterna. O pecado, ele também, número 3, tem uma natureza ecológica. É mesmo. A própria natureza sofre diretamente as consequências do pecado humano. Em Romanos 8:22, Paulo diz: a natureza geme, sofre por causa da pecaminosidade do homem. Isaías capítulo 11, verso 6 e Isaías 65, versículo 25, fala do milênio, quando Cristo, com seu reino, diminuir a influência do pecado, a Bíblia diz que o leão morará com o cordeiro. A Bíblia diz que os animais que são predadores um do outro viverão em paz. Por que isso? Porque o pecado é que traz o desequilíbrio para a própria natureza. Para a própria natureza. Lá no Éden, antes do pecado, os animais viviam em total harmonia com a natureza, com o ser humano, não havia predação, não havia caça, não havia isso que conhecemos hoje, né? E esse desequilíbrio ecológico é influência direta do pecado humano. Não só dos pecados, da corrupção, da ganância, da vaidade, mas da própria natureza. Enquanto o homem for pecador por si próprio, por sua natureza, ele estará destruindo a própria natureza que Deus criou. Fauna, flora e todo o ambiente ecológico, né? Em quarto lugar, agora que é interessante, o pecado também é hereditário. O pecado é transmitido fisicamente e representativamente pelo pai, não pela mãe, pelo pai. Romanos capítulo 5, verso 2 diz que por um homem entrou o pecado e o pecado passou a todos os homens, né? O pecado passou a todos os homens através da transmissão natural, hereditária, biológica, física do ser humano.
E pastor, como nós podemos afirmar isso? Está aí na sua apostila. Bastou a ausência do Pai para quebrar a cadeia do pecado em Jesus. Jesus nasceu de Maria, Jesus foi gerado no ventre de Maria, Jesus era um ser humano igual a qualquer um de nós, com uma única diferença: ele não teve pai. Né? O pai de Jesus é Deus. Quer dizer, quando Deus tira a figura de José, a figura do pai, da geração, da gestação de Jesus, isso quer dizer, foi quebrado o poder de passar o pecado. A natureza humana de Jesus era igual à de Adão quando Deus o criou. Quando Deus criou Adão, Adão também não teve pai, né? O pai de Adão é Deus. A mãe de Adão é a terra. Foi dali do pó da terra que ele foi feito. Então, Adão é criado, formado por Deus, gerado por Deus sem pecado, porque não teve pai, né? O pecado foi gerado por ele no jardim do Éden. E ele passou o pecado a toda a humanidade. E Jesus teria pecado se fosse gerado de maneira natural por um pai e uma mãe. Por isso o pecado passa a todos. O pecado é transmitido, sim, hereditariamente. Hereditariamente. O pecado, né? Por isso o pai pode ser um crente, o pai pode ser um homem de Deus, o pai pode ser um sacerdote do Santo dos Santos, mas ele é homem. Ele tem, sim, a natureza pecaminosa inclinada para o pecado. Então, tudo que o homem gera é gerado do pecado. Lembra que o salmista diz no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Porque ninguém nasce depois do jardim do Éden, depois da queda de Adão, ninguém nasce sem pecado, a não ser que não tenha pai, como foi o caso de Jesus. Amém? E por último, o pecado ele é biológico. O que é biológico? O pecado é um desequilíbrio físico que gera doenças, que gera envelhecimento e que gera a morte. Quando Adão e Eva estavam no jardim, eles podiam livremente comer da árvore da vida e eles viveriam eternamente. Mas a partir do momento que eles pecaram, para que eles não vivessem eternamente em pecado, foram excluídos do jardim. Então, o pecado entrando na natureza humana gerou um desequilíbrio biológico, né? E você vê o homem sendo degradado fisicamente. Isso é consequência do pecado também. O pecado é que gera o envelhecimento, gera os limites da vida, gera a mortalidade do homem, porque se não pecara, estaria em comunhão com a árvore da vida e viveria eternamente, tá certo? Então é muito bom saber desses aspectos do pecado, porque isso mostra como o homem precisa ser redimido, como o homem precisa ser salvo. Na aula passada nós falamos que o homem foi salvo da condenação quando aceita Jesus, mas será salvo da influência do poder do pecado quando for arrebatado. Aí será salvo hereditária, biológica e ecologicamente, será salvo das influências do pecado. A natureza não sofrerá mais. Eu não passarei pecado mais a meus filhos, não geraremos mais filhos na eternidade e também não envelhecerei mais, porque o aguilhão do pecado será tirado por toda a eternidade. Louvado seja Deus, né? Agora veja só por que nós precisamos de salvação. Por duas outras razões: a separação e a universalidade do pecado. O pecado, ele tem o poder de separar o homem de Deus. Romanos 3:23, Isaías 59, 1 e 2 são aqueles versículos que diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido tapado para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. A palavra morte no Novo Testamento, thanatos, significa separação.
traz a ideia de separação. O pecado causa a morte espiritual, que é a separação espiritual do homem, né? Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então veja só, todo homem já nasce quebrada a comunhão, separada a comunhão com Deus. Todo homem, todo ser humano, ele já nasce inclinado para o mal e a sua vida vai, no decorrer natural da sua existência, se afastando de Deus. É aí que entra a salvação, quando Deus manifesta a sua graça e traz o homem de volta. Por isso, Jesus, quando carregava sobre si todo o pecado da humanidade na cruz, ele gritou: por que me desamparaste? Lá na cruz, por que me desamparaste? Estava falando com o Pai. Eli, meu Deus, por que me desamparaste? O que Jesus quis dizer com isso? Ele estava sentindo a separação. Jesus estava carregando todo o pecado da humanidade e ele sentiu na pele, na experiência própria, a separação do homem de Deus. Aí você imagina a dor, você imagina a lacuna espiritual, profética, eterna que Jesus sentiu na cruz do Calvário. Além desse poder de separar o homem de Deus, o pecado também passou a toda a humanidade. Todos os lugares, todas as gerações, os homens estão em pecado, né? Não há um homem, um justo sequer, como diz Romanos 3:10. Pode ser no Japão, na Índia, na China, pode ser um índio, um aborígene das ilhas do Pacífico, da Austrália, o mais remoto, o mais primitivo, já nasce em pecado. Todos os seres humanos necessitam da salvação que Jesus Cristo tem para dar. Amém? A separação do homem de Deus e a universalidade do pecado. Reverendo Billy Graham é que dizia, reverendo de saudosa memória, pregando ele dizia: não importa onde você mora, se no Vale de Silício na Califórnia, se no Times Square em Nova York, ou se você mora no Brasil, ou se mora numa comunidade pobre de São Paulo, Rio de Janeiro, da Bahia, não importa, todos são pecadores. Não importa se você anda de limusine ou de um carrinho de bicicleta ou a pé. Não importa se você fuma charutos caríssimos ou se fuma um baseado de palha, né, de droga. Não importa, todos pecaram e necessitam da intervenção salvadora de Jesus Cristo. Amém? Então, amados, outra razão da necessidade de salvação está na depravação humana e na incapacidade de salvar a si mesmo. Duas grandes outras realidades bíblicas sobre a necessidade da salvação. Primeiro, a degradação humana. O pecado degenerou o ser humano, provocando o juízo de Deus sobre toda a terra. Em Gênesis 6:5, Romanos capítulo 1, verso 28. A degradação humana que o pecado produz no ser humano, irmãos amados, é uma degradação espiritual, é uma degradação moral, né? A imagem e semelhança de Deus está no homem. Essa imagem e semelhança é a consciência. Nós vamos estudar aqui antropologia bíblica e você vai ver melhor isso. Mas a imagem e semelhança no homem é a capacidade que o homem tem de ser espiritual, de adorar a Deus, de se relacionar com Deus. É a capacidade moral de discernir entre o errado e o certo, o mal e o bem. A degradação humana vai destruindo isso, vai apodrecendo isso, até o ponto do ser humano se tornar pior do que o animal, né? Pior do que o animal. O homem vai perdendo o discernimento, o homem vai perdendo a espiritualidade, o homem vai perdendo a moral, o homem vai perdendo a noção do que é certo, do que é errado. Isso por causa da degradação moral do homem.
ele começa a tornar certo para si aquilo que é errado e chamando de errado aquilo que seria o melhor para a sua vida, né? Então, a degradação, escuta só, na realidade espiritual existe uma escala espiritual, né? Existe uma escala, isso é bíblico, né? Deus está no topo inalcançável, absolutamente como um ser perfeito, onde o mal não chega, onde o pecado não alcança e ele não é tentado pelo mal. Está escrito. Aleluia. Abaixo de Deus, há anos-luz, há uma distância intransponível, porque é uma distância de natureza, estão os anjos, né? Os anjos de Deus estão bem abaixo na escala espiritual. Nenhum anjo pode se tornar Deus. E o que quis subir caiu na escala lá para baixo, você vai ver, né? Então, abaixo de Deus, na escala espiritual, estão os anjos, porque eles são velozes, eles não têm corpo, eles são espírito, eles são inteligentes, eles são poderosos. Você também vai ver aqui na Escola Teológica Pão da Vida, na cadeira Angelologia, o estudo dos anjos. Agora, escuta só, amado, né? Que abaixo dos anjos, né? Um pouco menor do que a Bíblia diz, um pouco menor do que os anjos foi o homem criado. Mas, amados, esse um pouco menor é uma distância gigantesca, porque os anjos são seres espirituais, os anjos são seres poderosos. Um anjo destruiu 185 mil assírios, né? Então, um pouco menor do que os anjos é uma distância muito grande e foi criado o homem. O homem foi criado um pouco menor do que os anjos. E o homem tem moral, liberdade, inteligência, tem poder também. Abaixo do homem, também muito distante, foi criado os animais, né? O cachorro, a vaca, o boi, o cavalo, os animais, né? E é uma distância também intransponível. Intransponível. Nenhum animal tem consciência de si mesmo, de olhar no espelho e dizer eu sei quem sou, eu penso, logo existo, e compor uma sinfonia, uma nona sinfonia de Beethoven, né? A quinta sinfonia, nona sinfonia. Então, abaixo do homem estão os animais, e bem abaixo, mas muito bem abaixo dos animais estão os demônios. Anjos que caíram na escala e se tornaram demônios. Quando você cai na escala, quando você se degrada, você vai perdendo virtudes, perdendo brilho, espiritualidade e se tornando aquilo que está abaixo de você na escala espiritual. Por isso que nós temos seres humanos que vivem, pensam, agem como animais. Agem como animais. Porque eles estão se degradando, descendo na escala espiritual. Isso afeta tudo, a questão biológica, física, a sensatez, as emoções, a saúde, afeta tudo. A degradação espiritual. Mas há seres humanos, presta atenção, que descem até abaixo dos animais e se tornam semelhantes a Satanás. Esse é o desejo maior do inferno, tornar aqueles que são a imagem e semelhança de Deus semelhantes aos demônios. Esses são os filhos do inferno, né? Esses são os que vão ser condenados, aqueles que se tornam semelhantes, imagem e semelhança do diabo, porque eles pecam por uma natureza degenerada. Por último, amados irmãos, a segunda realidade é a incapacidade humana de salvar a si mesmo. O homem não pode, nem mesmo através das religiões, sacrifícios, rituais, ou obras, pode salvar a si mesmo. A primeira tentativa de resolver o seu problema espiritual foi patética, frustrada, vestindo-se de folhas de figueira na tentativa de esconder a sua nudez, né? O homem acabou pagando um vexame. Foi preciso, no capítulo 3, verso 21, que Deus o vestisse com pele de animal. Finalmente, o homem necessita de uma salvação vinda de Deus, porque dele mesmo não produzirá salvação. Pode o leopardo apagar as suas marcas? Porventura pode-se tirar o puro do impuro?
canta o poeta, autor do livro de Jó. Também, amados, o homem não pode produzir a sua própria salvação, nem por jejum, nem por oração, nem por rituais. A salvação jamais vem do homem, a salvação vem da cruz, a salvação vem de Jesus, a salvação vem daquele que está no trono, glorificado para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe, querido. Assista novamente, resolva os exercícios desta lição, porque você vai aprender muito mais acerca da salvação em Cristo Jesus. Na próxima aula nós voltaremos para estar junto com você, aprendendo mais da palavra do Senhor para a nossa vida, tá certo? Deus abençoe, querido. Qualquer dúvida, entre em contato no WhatsApp do professor. Deus abençoe a todos.